E saiu o adversário de João Fonseca para a estreia no ATP 250 de Eastbourne, no Reino Unido. A gente vai passar o nome, quem é esse adversário, quais são as características, se ele é bom ou não é bom na grama, se o João vai ser favorito, carreira sobre o adversário do João Fonseca. Então o vídeo de hoje é aquele pré-jogo completo que você já está acostumado, o pré-jogo mais completo do YouTube. Então eu vou pedir a sua inscrição aqui no canal, se inscreva no Áudio das Quadras e vamos falar sobre a estreia do João Fonseca, que deve acontecer entre segunda e quarta-feira, provavelmente terça ou quarta-feira, ainda não saiu a data do jogo, mas já saiu o adversário, então vamos direto para a tela do meu computador para falarmos sobre a rodada 1 de Eastbourne, onde o João Fonseca enfrenta o belga Zizou Bergs, número 49 do ranking. Zizou, você deve estar falando, Zizou? Será que é por causa do Zinedine Zidane? É, o pai do Zizou Bergs era um grande fã do Zinedine Zidane, por isso deu esse nome, que Zizou era o apelido do Zidane, por isso ele deu esse nome para o seu filho Zizou Bergs, que é o tenista número 1 da Bélgica. E a gente vai passar aqui todas as características dele, vamos chegar numa conclusão aqui se o João Fonseca vai ser favorito ou não para esse jogo. O Zizou Bergs, que tem 26 anos, 1,85 m e ainda não conquistou títulos ATP. Ele tem 2 finais ATP, tem alguns títulos Challenger que a gente vai mostrar aqui, obviamente a gente sempre mostra, e vamos mostrar também o caminho, o percurso do Bergs nessas finais que ele atingiu na ATP. Como eu disse, 49 do ranking, ele que tem um estilo de jogo bem versátil, né? O estilo de jogo dele a gente colocou como variação e o ponto forte, o forehand. Ele é aquele jogador que gosta mais da quadra dura. E ele até fala que a preferência dele é quadradura indoor, ou seja, ele é aquele jogador que gosta da quadradura rápida, né? E, consequentemente, na grama ele também vai bem. Por quê? Porque é um jogador muito técnico, é um jogador que sabe volear, sabe dar drop shot, é um cara bom de mental, né? A gente fala, ele ganha bastante tie-break, é aquele cara que joga no momento decisivo dos jogos, ele cresce. E de um ano pra cá, ele vem tendo aí o seu ápice na carreira mesmo, somente aos 26 anos, né? É o melhor momento da carreira dele, disparadamente. Ele vem fazendo frente aí a grandes jogadores, inclusive ganhou até de top 10. Então é um cara muito perigoso para essa estreia aí do João Fonseca. Quando a gente analisa os números do Bergs, ele tem nas últimas 52 semanas, para quem ainda não está familiarizado, o tênis trabalha muito essas últimas 52 semanas, que é basicamente o intervalo de um ano, mas ele normalmente não conta ou 2024 ou 2025, ele conta um ano para cá. Então nessas últimas 52 semanas são 40 vitórias e 28 derrotas. E pelos números a gente já vê que ele é um jogador de piso rápido e duro, né? 31 vitórias, 18 derrotas no piso duro, 7 vitórias e 3 derrotas na grama. E no Saibro é o pior piso dele, 2 vitórias e 7 derrotas. Só que apesar do Saibro ser o pior piso dele, ele tem títulos de Challenger no Saibro, a gente vai mostrar aqui. Contra a Top 10 ele tem 1 vitória e 2 derrotas. Contra a Top 20, 1 vitória e 6 derrotas. Contra a Top 50, 10 vitórias e 12 derrotas. E contra a Top 100, 22 vitórias e 27 derrotas. Você vê que ele não tem um desempenho tão bom assim, mas, mais uma vez, é as últimas 52 semanas. Em 2025 ele vem muito bem. Inclusive, a carreira dele na grama mostra ótimos números. Ele tem 23 vitórias e 11 derrotas na grama. A gente até puxei aqui o desempenho dele em Wimbledon, tanto em 23 quanto em 24. Em 23, quando ele era o número 178 do ranking, ou seja, em 23 ele tinha ali seus 24 anos, né? Ele acabou perdendo na segunda rodada do quali de Wimbledon. Lembrando que o Wimbledon são 3 rodadas de quali para aí sim você ir para a chave principal. Ele na primeira rodada bateu o Holt dos Estados Unidos 6-2, 6-3 e depois ele perdeu para o Copejans, belga também, por 6-4, 7-6. Então não foi bem em 23. Já em 24 ele novamente disputou o quali, só que aí já como 82 do ranking. Na primeira rodada ele bate o Omar Jasica da Áustria. Na segunda rodada do quali, ele bate o Pierre Herbert, que é aquele que o Fonseca, inclusive, enfrentou, que é um grande voleador, e ele conseguiu vencer o francês. E no Q3, ele vence o Yevseyev, do Cazaquistão. Com isso, ele classifica-se para a chave principal, pela primeira vez aí na carreira em um Wimbledon, e acaba perdendo na estreia para o francês Cazot, em 5 sets, 6-1, 6-4, 6-7, 6-7, 7-6. Um jogo duríssimo ali contra o Cazot. Então ele foi em Wimbledon, ele acabou ainda não atingindo a segunda rodada. Então ele é um cara que vem aí, dá pra ver pelos resultados dele, ele vem em constante evolução. Inclusive teve torneio na grama aí que ele foi finalista, a gente vai falar sobre isso.
Os títulos Challenger dele, então ele não tem títulos ATP, mas ele já possui 8 títulos Challenger. E veja só como ele é um cara versátil. Desses 8 títulos, 4 são em quadradura, 3 em saibro e 1 na grama. Ele começou ali em 2021, foram 3 títulos, em São Petersburgo, em Lille e em Almaty, então 2 na quadradura e 1 no saibro, né? Selik Bilek, Barreri e Skatov. Em 2022 ele conquista somente um título na grama contra o Jack Sock, que era um ótimo jogador americano, né? Já está aposentado. Em 2023 ele conquista 3 títulos contra o Wu no saibro, depois o Duckworth em Drummondville, o Duckworth que é um especialista na grama, e depois o Michael Moore dos Estados Unidos em novembro de 23. E o último título dele faz mais de um ano aí, o último título dele contra o outro americano, Kruger, também no saibro. Então você vê que ele não tem grandes campanhas a partir de abril de 24. Porém, ele tem 2 finais nível ATP e a gente também puxou todos esses números. Em janeiro desse ano, que é aí que começa a grande ascensão do Bergs na carreira, ele chega à final do ATP de Auckland, na Nova Zelândia, que é um ATP 250, perdendo para o Gael Monfils na final por 2-0. Você vê que pelo caminho ele passou por um tenista da casa ali, o Beckcroft, né, ranking baixo, depois Luca Nardi, que é um ótimo jogador italiano, 6-1, 6-4, aí o Carballes Baena, um espanhol também, bom ranking, né, 59, 2-1, e depois outro ótimo jogador, o Nuno Borges, que é o 36 do ranking, era, né, o 36 do ranking nessa época, e o Bergs era o 66 do ranking. Aí na final ele perde pro Monfils. Então foi uma boa campanha, assim, claro, não pegou nenhum tenista top 20, top 10, mas era um ATP 250. E aí a grande campanha dele, e é o que a gente tem que analisar pro jogo de logo mais, né, contra o João, foi agora em Hertogenbosch, na Holanda, em junho agora, foi o penúltimo torneio dele. Ele disputou rally também, assim como o João, e perdeu na primeira rodada para o Karen Khachanov, 7-5, 6-3. Mas antes de rally, ele disputou esse ATP 250 na Holanda e foi finalista. Ele vence o Alexander Blocks, que é um cara, inclusive, com a idade próxima do João, da nova geração. Ele vence por 2-1. Depois ele pega o Popper em número 21 do ranking, bate o Popper em 2-1. Aí ele vai pegar um especialista em grama também da Estônia, que é o Lajal, duplo 7-6, e na semifinal o Opelka, que é um server bot, né, que a gente fala, é um dos maiores sacadores aí da ATP, e ele não toma conhecimento do Opelka 6-1, 6-4, entra como favorito na final contra o Diallo e acaba perdendo pro canadense em 2 sets, 5-7 e 6-7, mas é uma campanha muito boa do Bergs. O que a gente pode tirar de conclusão aí, falando do estilo de jogo do Bergs? Ele é um estilo, até colocando já a nota dele, que a gente sempre coloca aquele cardzinho com a nota, é um estilo de jogo complicado para o João. É claro, a gente falou no vídeo de ontem que o ideal seria o João não pegar um adversário muito difícil para ele ganhar um pouquinho mais de ritmo, e ele pegou um adversário acessível. É um jogo que para mim é um jogo equilibrado, eu também coloco 50-50, assim como foi contra o Flávio Koboli, mas eu acho que o Bergs, diferentemente do Flávio Koboli, ele é um jogador mais adaptado a esse piso, a essa condição de grama. O Koboli claramente é um jogador de saibro muito bom, tecnicamente, que tava ali se virando na grama, mais ou menos assim. O Bergs já não, o Bergs é um jogador abaixo do Koboli quando a gente analisa potencial, porém ele está num piso, numa condição que ele está muito mais acostumado, tanto é que já jogou muitos jogos na grama na carreira aí, mais de 30 jogos na grama. Então a gente colocou ali técnica 7, lembrando que esse card a gente coloca sempre de acordo com a condição atual, né? Então não é que o Bergs é um jogador 7 em todos os pisos, no saibro seria pior, mas na grama ele é um jogador 7. O matchup 7, porque é complicado pro João, por quê? Porque ele é um cara muito técnico, né? O João Fonseca, as últimas derrotas dele, a maioria delas ele tem perdido para jogadores que tem uma técnica apurada, que tem uma deixadinha. Ele é um cara que sabe volear, um cara que sabe dar deixadinha. Então ele é um cara versátil, como eu falei, e esse jogo é um jogo complicado, é um jogo muito estratégico. E o João tem tido dificuldades em se dar bem em jogos estratégicos, né? O João, a maioria das vitórias dele, ele entra, ele joga super bem e tal, e é meio que aquilo ali, é uma constância. Então, o Bergs vai ser um cara que vai
exigir muito do João a parte estratégica também, né? Variação de jogo, então ele é esse cara que tem isso, por isso a nota 7. Momento 8, porque afinal ele vem de uma final na grama, né? Mesmo tendo perdido em rally na primeira rodada, então ele tá num momento ótimo aí da carreira, tanto do curto quanto curtíssimo prazo, porque ele teve um bom resultado. Experiência 6, apesar da idade de 26 anos, ele vem tendo grandes torneios, grandes participações mais de um ano para cá, então a gente colocou 6 experiência, nota 71. Para quem não se lembra, a nota do Flávio Coboli, que foi o último jogo do João, foi 73. Então é mais ou menos, na minha humilde opinião, acredito que será um jogo mais ou menos com o nível de dificuldade que foi contra o Coboli. Isso não significa que ele vai perder de novo, né? Ele pode ganhar se ele jogar bem, mas acredito que o jogo vai passar muito pelo saque do João, né? E pela forma como ele vai lidar com esses momentos estratégicos e de variação de jogo do Zizou Bergs. Será que agora vai? Será que o João Fonseca agora consegue essa vitória na grama aí para deixar a gente mais tranquilo? Lembrando que se ele passar pelo Bergs, ele pega o Taylor Fritz na segunda rodada, americano, principal favorito ao título do torneio, que já é tricampeão aí de Eastbourne. Então já seria uma parada duríssima, super dura contra o Taylor Fritz. A gente vai fazer na segunda-feira o vídeo de chaveamento do torneio com o caminho do João Fonseca, simulação de chaveamento. Então hoje é o vídeo pré-jogo e na segunda-feira a gente vai fazer o vídeo de chaveamento para simular aí o caminho, quem sabe, de uma boa conquista. Lembrando que o João, se ele passar bem por essa primeira rodada, acho que o jogo mais difícil do torneio vai ser a segunda rodada. Então, se ele conseguir a vitória na primeira e na segunda rodada, ele chega como favorito para conquistar Eastbourne. E eu quero a sua opinião. João Fonseca vai ganhar? João Fonseca tem chance de ganhar esse torneio? Deixa o like, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.